E eu quero compartilhar. Deixa eu arrumar isso aqui, que mexeu o S aqui, estava me incomodando. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, e Ele falou muito comigo nessa palavra, e hoje eu vim aqui para compartilhar ela com vocês. Amém? Olha só, quando um bebê nasce, é um momento maravilhoso, é um momento de muita alegria, né? É aquela celebração, é aquela festa, por causa de uma vida nova que nasceu. Mas não fica só por aí. Não fica só no nascimento. Os pais, eles querem que esse bebê, ele cresça, que ele se desenvolva. Só o nascer não é suficiente. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus celebrou muito o nosso nascimento. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos reunimos ao Pai, e a Bíblia fala que nós nascemos de novo e houve uma festa no céu. Só que não pode ficar só nisso. Porque o Pai, Ele quer que os filhos cresçam. Ele quer que os filhos se desenvolvam. Ele quer que os filhos alcancem o potencial máximo, a plenitude do propósito para o qual eles foram criados. Amém? Existe uma doença onde existe um bloqueio no crescimento. Essa doença, ela impede o crescimento porque ela bloqueia o hormônio que possibilita o crescimento. Essa doença se chama nanismo. É onde existe esse bloqueio do hormônio de crescimento, e aí o crescimento não acontece. E olha só, infelizmente, hoje em dia, existem muitos anões espirituais. São pessoas que nasceram de novo, mas que por algum motivo não cresceram. Não cresceram espiritualmente falando. E o nosso tema é chamados para fazer a diferença. Para a gente poder fazer a diferença nessa terra, nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos alcançar todo o potencial da plenitude que Deus planejou para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o crescimento espiritual. Antes de falar sobre o crescimento espiritual, a gente precisa entender o que é o crescimento espiritual. E às vezes é mais fácil entender uma coisa começando explicando o que ela não é. Então olha só, eu quero dizer para vocês que o crescimento espiritual não é o acúmulo de informação. Não é conhecer tanto da palavra e saber as histórias e saber os versículos e só ter aquele conhecimento. Não é só isso. Lembra dos fariseus? Os fariseus, eles tinham muito conhecimento da palavra. Eles conheciam a palavra de ponta a ponta, de ponta cabeça, de um lado para o outro. Eles sabiam cotar as escrituras completamente. Mas olha só o que Jesus fala em João 5, 39 e 40. Ele fala assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus estava deixando bem claro que as escrituras testemunham a meu respeito, mas não pode ser só elas. Vocês precisam vir a mim. Vocês precisam vir a mim para ter a vida eterna. Crescimento espiritual também não é uma lista de coisas que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Uma lista de regras que você obedece e você fala: não, agora eu sou cristão, eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso, e se eu cumprir direitinho com tudo isso aqui, eu vou ser um cristão maduro. Não é isso. Não é um programa onde você aprende mecanicamente os movimentos cristãos e você tem a aparência de um cristão maduro. Não é isso. O crescimento espiritual é um processo. É um processo. É um processo transformador, aonde nós permitimos que Cristo se manifeste em nós e através de nós, cada vez mais, fazendo com que
aumentemos a nossa capacidade de trazer glória a Deus e de experimentar a vontade dEle nas nossas vidas. Amém? Um pouco grande essa definição, né? Mas olha só, teve um cara que ele definiu ela de uma maneira mais simples, e ele acertou em cheio. João Batista. João Batista, quando ele falou, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, de uma maneira mais simples, crescimento simplesmente é mais de Cristo e menos de mim. É permitir que Cristo se desenvolva dentro de nós, trabalhe em nós e através de nós. E é um processo. E para esse processo acontecer, necessitam existir algumas condições. A primeira delas, que um bebê precisa para ele poder crescer, é o quê? É o alimento, a nutrição. Então olha o que diz em 1 Pedro 2,2. Diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. Então o crescimento espiritual é o desenvolvimento de uma vida. E olha só que interessante, a criança, ela já tem dentro dela, no seu DNA, tudo o que ela precisa para crescer, já está ali, já está tudo ali. O nosso DNA espiritual é completo. Quando nós recebemos a vida de Cristo dentro de nós, nós já recebemos tudo que nós precisamos para crescer. Amém? Então olha só, olha o que diz em 2 Pedro 1,3. Vamos ler comigo? Vocês podem ler comigo? Está aqui? Não está. Então eu vou ler para vocês. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, vamos lá, que conduzem... Pode continuar. Amém. Olha só, ele está falando aí, uau, a garrafa está redonda embaixo, espera aí, deixa eu colocar aqui. A garrafa ficou redonda embaixo, desculpa aí, viu? Isso está bom, é bom que está gravado, vai ficar na história. Primeira vez que eu venho pregar, derrama água, faz uma bagunça, tudo bem. Então, olha só. Só tenho que tomar cuidado para não escorregar aqui, para não completar o pacote. Então, olha só. Esse versículo está falando que, pelo seu divino poder, já nos têm sido dadas algumas coisas que a gente precisa? Todas as coisas que a gente precisa já nos foram dadas. Está no DNA, é completo. O nosso desafio é maximizar o que nós já temos e não conseguir coisas novas. Não é correr atrás de coisas novas, correr atrás de novidade, correr atrás do que é agora que está acontecendo e eu preciso ter isso aí. Não, já está tudo aqui, já foi dado, já está dentro de nós. E para crescer também precisa haver um relacionamento. O bebê, ele tem um relacionamento com a mãe íntimo. Quando ele está na barriga da mãe, ele tem, através do cordão umbilical, a vida da mãe flui para o filho. E olha só, obrigado, irmão. E olha só, a vida da mãe flui para o filho, certo? Nós estamos conectados a Deus através do Espírito Santo. E Jesus quer que a vida dele flua através do Espírito Santo em nós. Amém? Então olha só, o que diz em João 7,38. Vamos ler. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, olha só. Por causa dessa conexão, é através dessa conexão com o Espírito Santo, obrigado, meu irmão, que irão fluir dentro de nós rios de água viva. A vida de Cristo vai fluir em nós. Amém? E olha só, em 2 Pedro 3,18,
ele fala para nós mais alguns ingredientes para o crescimento espiritual acontecer. Então ele fala: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então o primeiro ingrediente que Pedro está dizendo para nós aqui, que nós precisamos ter para o crescimento espiritual, é a graça, e não a lei. Graça é favor imerecido, é tudo aquilo que Deus está livre para fazer por nós, baseado na obra de Jesus na cruz. É a fonte inesgotável da bondade de Deus. É onde Deus faz por você aquilo que você não consegue fazer por você mesmo. Você não merece e não tem nada que você possa fazer para merecer. Meus irmãos, o crescimento vem pela graça e não pela lei. É muito importante que a gente entenda isso. Não é seguindo as regras e obedecendo a lei que a gente alcança o crescimento. É pela graça. E eu quero contar para vocês uma história que me ajudou muito a entender a diferença entre lei e graça. Havia uma mulher, e ela era casada com um marido, e esse marido era muito rigoroso, muito duro, muito exigente. E esse marido tinha uma lista enorme das coisas que ele queria que a esposa dele fizesse, que ele achava que era importante que ela fizesse, que eram as obrigações dela. E essa mulher tentava e se esforçava, e nunca ela conseguia cumprir todas as coisas que estavam na lista. Nunca ela conseguia deixar ele satisfeito. Ele sempre estava insatisfeito, ele sempre reclamava. Mas um dia, esse marido morreu. E passado alguns anos, essa mulher casou-se de novo. E esse marido novo que ela casou era totalmente o oposto do primeiro. Ele era amável, ele cuidava dela, ele dava prioridade para ela, ele a tratava com carinho, com amor, ele não tinha lista nenhuma. O relacionamento deles era um relacionamento sem lista, sem exigência, sem demanda, sem aquele peso. Era uma coisa que fluía naturalmente. E a mulher era muito feliz com esse marido. E um dia ela estava ali, nos afazeres da casa, e ela abriu uma gaveta, e adivinha o que ela encontrou naquela gaveta? A lista daquele outro marido. E ela começou a olhar naquela lista, e ela olhou naquela lista, e ela falou: caramba, eu estou fazendo tudo que tem nessa lista aqui para esse marido novo, e não estou nem percebendo, não estou nem me esforçando. Meus irmãos, o primeiro marido é a lei. A lei, ela é exigente. Você nunca vai conseguir satisfazer a lei, você nunca vai conseguir cumprir a lei totalmente. Só Jesus conseguiu isso. E você vai ficar frustrado. E você vai ficar achando que você não está dando conta. Mas o relacionamento com Deus é através do amor. Por que ela cumpria tudo aquilo da lista? Pelo amor. Porque ela fazia aquilo por amor. Por gratidão pelo amor que aquele marido dava para ela. Jesus, ele associa a nossa obediência ao amor, não à lei. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele associa a obediência ao amor. Então, para a gente crescer, a gente tem que entender que é pela graça. E Pedro também falou sobre o conhecimento. Ele falou: cresci na graça e no conhecimento. Em Gênesis 4:1 fala assim: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Quando eu vi esse versículo, eu achei estranho, porque parece que foi muito rápido, né? Conheceu Adão a Eva e ela já concebeu a Caim. Tudo bem que não tinha outras mulheres, a Eva nem podia se fazer difícil, era a única mulher ali, mas eu fiquei um pouco intrigado, porque parece que esse verbo, o conheceu ali, estava meio fora de lugar. Mas esse conheceu desse versículo é o mesmo que está no versículo de Oséias 6:3, onde diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o mesmo versículo de Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu seu filho. E quando eu fui pesquisar esse versículo, no original é a palavra yada. E ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer conhecer através de uma intimidade profunda.
Não é um conhecer superficial. É uma intimidade profunda. A gente tem que conhecer a Deus, conhecer a Cristo intimamente. Não só superficialmente. É a diferença entre dizer, eu conheço o Neymar. A gente sabe a respeito do Neymar. Você pode ser fã dele, você pode saber um monte de informações dele, mas você não conhece ele de verdade. Você não tem uma relação de intimidade com ele, onde você conhece ele profundamente. Tem muitas pessoas que são fãs de Jesus, sabem a respeito de Jesus, mas Jesus não está atrás de fãs, Jesus está atrás de discípulos. Pessoas que caminham com Ele, que conhecem Ele pessoalmente. O nosso alvo é conhecer a Cristo e não somente sobre Ele. Amém? E no final desse versículo ele fala assim, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui ele dá uma chave. O crescimento espiritual tem que ter como objetivo final a glória de Deus. E não a nossa. A glória de Deus. A gente não pode querer crescer para, como dizem os nossos irmãos nordestinos, para se amostrar. A gente tem que crescer para a glória de Deus. E glória quer dizer peso, quer dizer valor, importância, brilho, esplendor. Então, o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é fazer Deus brilhar, é colocar Deus em destaque, é fazer as pessoas entenderem o valor e a importância de Deus através da nossa vida. Isso é tão importante para Deus, porque em Isaías 43:7 ele fala, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para quê? Para a minha glória, que formei e fiz. Em 1 Coríntios 10:31, olha a importância que Deus dá para a glória dele. Ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O foco, o objetivo do crescimento espiritual é poder glorificar mais a Deus através da nossa vida. Amém? Agora, vamos entender o que impede o crescimento espiritual. Vocês querem entender o que impede o nosso crescimento espiritual? Sério? Querem mesmo? Eu vou dar mais uma chance. Vocês querem entender o que atrapalha o nosso crescimento espiritual? Amém. Aleluia. É o pecado. Não vou nem fazer mistério. É o pecado. É o pecado. É simples. Isaías 59:2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em Salmos 32:5 diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Alô, alô, alô? Voltou? Voltou? Fico com esse aqui de reserva ou não? Ou troco? Tá, obrigado. Tá, obrigado. Nesses versículos a gente tem 3 palavras ali, pecado, transgressão e iniquidade. E eu quero explicar rapidamente cada uma delas. Pecado significa não alcançar o alvo, ficar abaixo da glória de Deus. Pode ser por ação, por omissão, ou até por pensamento. Já transgressão é um pouquinho mais profundo. Transgressão é quando você desobedece intencionalmente. É quando você sabe que você não deve fazer uma coisa, mas você vai lá e faz. Isso é transgressão. Já é um pouquinho mais profundo. Isso foi o que Sansão fez, quando ele sabia que ele não podia se aproximar do cadáver do leão, mas ele não quis saber, ele foi lá e pegou o mel. Por quê? Porque ele queria se amostrar. Então, olha só. A terceira palavra é iniquidade. E iniquidade, ela é um pouco mais profunda ainda. Ela é um pouco mais grave. Iniquidade é uma escolha
premeditada de pecar. É quando você premedita o pecado. Olha que coisa, olha que coisa. Vamos ver em Romanos 13, 14. Fala assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vocês já pensaram isso? Imagina, alguém alguma vez já experimentou isso? Premeditou o pecado? Planejou o pecado? Isso acontece. A iniquidade é quando você continua a pecar sem se arrepender. O coração endurece. Você perde o temor a Deus. O acúmulo de pecados não confessados, sem arrependimento, te leva a uma vida de iniquidade. E te leva a uma mente reprovável. Olha só o que diz em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Isso aconteceu com Davi. Davi planejou o pecado. Ele planejou que ele ia ficar com a Batseba. Ele planejou, depois que ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele planejou um jeito de o marido achar que era ele. Depois ele planejou, ele viu que não deu certo, ele planejou a morte do marido dele. Pecado planejado, premeditado, iniquidade. Então, antes de continuar falando sobre o pecado, eu quero fazer uma distinção. A gente está falando de crescimento espiritual, e a gente falou que quando a gente nasce de novo, a gente começa esse processo de crescimento espiritual. Então, só pode crescer espiritualmente quem nasceu de novo. Então, esse pecado que eu estou falando, e que eu vou falar agora, é o pecado de quem já nasceu de novo. É o pecado dos cristãos. Esse pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Eu não estou falando do pecado daquele que é incrédulo. Porque esse pecado faz com que ele seja eternamente separado de Deus. Ele é uma separação eterna. E a gente precisa entender o que aconteceu na cruz. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que aconteceu na cruz. Olha só, na cruz houve uma transação jurídica. Tá? Olha só, nós tínhamos uma dívida impagável, a dívida do pecado. É uma dívida impagável. E Jesus, o que ele fez? Ele pegou a nossa dívida, cuja sentença era a morte, e ele botou na conta dele. Só que ele não parou por aí. Ele não fez só isso. Ele pegou o crédito dele, que ele tinha na conta dele, e ele transferiu todo para nós, que era a sua justiça. Olha que tremendo. Não só nós fomos perdoados do nosso pecado, mas agora nós recebemos a justiça de Deus. E Deus nos vê como justos, justificados. E olha como a Bíblia fala disso. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Olha só, era uma dívida impagável. Era como se você tivesse uma dívida de 5 milhões de dólares e você não tivesse como pagar. E aí alguém vai lá e fala, eu vou pagar a sua dívida. Aí você fala, uau, que legal. Mas não só isso, eu vou depositar toda a minha fortuna na sua conta. E a gente vai poder usar junto. Foi isso que Jesus fez por nós. Eu quero falar uma coisa para você. Se você não tem Jesus, se você não aceitou o que Jesus fez na cruz por você, você já está condenado na corte de Deus. Não tem nada que você possa fazer quanto a isso. Nenhuma quantidade de boas ações, de caridade, de sacrifícios, nada vai poder pagar a penalidade pelo pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A pessoa sem Jesus, o incrédulo, e nós éramos essa pessoa, nós estávamos nesse lugar. É como uma pessoa com AIDS. Ela está contaminada pelo vírus do pecado.
E não adianta ela ter um hábito de vida saudável, tomar vitamina, comer só vegetais, ela continua contaminada. É da mesma forma. Por quê? Porque o pecado nos desconectou de Deus. É como os homens aqui devem, muitos homens aqui são sábios, devem de vez em quando comprar rosas para as esposas, né? E leva para casa aquelas rosas, aquele buquê de rosas, e elas ficam felizes. Mas olha só, aquela rosa, do momento que ela foi cortada da roseira, ela começou a morrer, ela já estava morta, porque ela estava desconectada da fonte de vida. Mas essa rosa que você dá para sua esposa, ela coloca no vaso, e a rosa parece que está tão bonita, e parece que ela começa a ficar mais bonita ainda, ela começa a desabrochar. Mas ela está morta. O tempo vai mostrar que desde a hora que ela se desconectou da fonte da vida, ela começou o processo de morte. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A salvação, meus irmãos, não tem a ver com pessoas boas que se transformam em pessoas más que se transformam em pessoas boas. Não, a salvação tem a ver com pessoas mortas que se transformam em pessoas vivas. Aleluia! Amém. Porque Deus não convive com o pecado. 1 João 1, de 5 a 10, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz. Uma das características da luz é que ela é pura, ela é incontaminável. Deus é santo, e nenhuma escuridão, nenhuma impureza ou pecado pode existir na presença de Deus. O pecado para Deus é como para nós é um lixo podre. Vocês já foram alguma vez numa situação, num lugar onde você chega e tem aquele lixo podre que você é repulsivo, você não consegue ficar perto? O pecado para Deus é assim, é repulsivo. A gente tem que entender que o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. O pecado é o maior de todos os males, porque ele nos separa de Deus. Ele nos separa da presença de Deus, que é o nosso maior bem. O pecado é uma fraude, o pecado é um engano, o pecado é uma armadilha. Ele vem bonito, colorido, atrativo, sedutor, glamuroso, mas por trás desse glamour tem um anzol de morte. É como um peixe, você joga a isca para o peixe e ele vê só aquele negocinho balançando, bonitinho, colorido, e ele fala: uau, que legal, gostoso, eu vou pegar isso aí, isso vai ser bom, vai me dar muito prazer. E aí ele morde, e aí quando ele vê, ele foi pego pelo anzol da morte. O pecado te promete alegria, mas te paga com tristeza. O pecado te promete liberdade, mas te escraviza. O pecado te promete prazer, mas te paga com desgosto e culpa. O pecado promete vida, mas no final, ele te mata. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei muito, e ela fala assim: o pecado sempre te leva mais longe do que você planejava ir, faz você ficar lá mais tempo do que você planejava ficar, e custa mais caro do que o que você planejava pagar. Olha que tremendo. Assim é o pecado. E eu quero falar sobre 3 consequências do pecado, que estão nesse texto de 1 João. Se a gente continua nele, a primeira consequência do pecado é que ele faz você querer enganar o próximo. Em 1 João 1,7 fala assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Olha só.
Ele está falando aqui nesse versículo que se nós andarmos na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Meus irmãos, quando a gente está andando na escuridão, andando nas trevas, não tem como a gente ter comunhão perfeita uns com os outros. Porque você não consegue ter comunhão se não tem integridade, se não tem honestidade, se não tem fidelidade. Quando você está em pecado, quando você está andando nas trevas, você precisa botar uma máscara, você precisa ser hipócrita, você precisa fingir para o próximo que você é uma coisa que lá dentro você sabe que você não é. Então não tem como haver uma comunhão perfeita, porque existe falsidade, existe fingimento, você começa a querer passar para o próximo uma imagem diferente daquela que é real. Você começa a criar uma imagem para eles e você tem que viver duas vidas. É o que a Bíblia chama de ânimo doble. Você começa a ter que criar um personagem na frente dos outros que você sabe que quando você está na intimidade é outro. Então o primeiro engano do pecado é que ele faz você querer enganar o próximo. Mas se você continuar nesse caminho, aí você vai entrar no segundo nível. E o segundo nível é um pouco pior que isso. É quando você começa a querer enganar a si mesmo. E o texto fala no próximo versículo, em 1 João 1,8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Isso é um nível mais sutil, mais perigoso. Você vive no pecado e você já começa a não sentir tristeza pelo pecado. Você começa a ficar cauterizado, seu coração começa a ficar cauterizado. A Bíblia fala que o seu coração vai endurecendo pelo pecado, pelo engano do pecado. Aí você olha para você e você começa a se achar uma pessoa maravilhosa. Você não consegue ver mais o seu pecado. E você acha que você está bem, que você está bem na fita. E quando você começa até a se exaltar, a se achar um cara, eu sou o cara, eu sou bom, eu já estou num nível assim que eu quase não tenho pecado. Você começa talvez a pensar até que nem pecador mais você é. Olha que coisa. Isso é porque... se você chega nesse lugar, você começa a ficar sem possibilidade de reparo na sua vida. Porque você não acha que você tem nenhum problema. Então, como Deus vai reparar alguma coisa em você? Mas isso é porque o pecado te enganou. O pecado te dominou. Ele te pegou pelo anzol e você virou escravo dele. E aí, a tua cerviz fica dura. Você já não tem mais humildade. Você já não tem mais quebrantamento. E se você continuar nesse caminho, você vai chegar no terceiro nível. E o terceiro nível é que você vai começar a querer até enganar a Deus. Olha só. Tentar enganar a Deus. Em 1 João 1,10, o que ele fala? Leiam para mim, por favor. Olha que tremendo. Chegou nesse nível... ainda mais perigoso, aonde se a gente fala que a gente não tem pecado, a gente está fazendo de Deus mentiroso, porque Ele fala na palavra dele o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vocês viram como, assim como pecado, transgressão e iniquidade é uma escala progressiva, esses aqui você engana ao próximo, engana a si mesmo e depois você quer enganar a Deus. Também é uma progressão. Mas... que eu estou vendo que está todo mundo muito murchinho, muito caidinho, se afundando no banco. Vamos falar agora sobre a solução, amém? Vocês querem ouvir sobre a solução? Glória a Deus, porque a Bíblia mostra o problema, mas ela sempre mostra a solução. Ela sempre mostra o caminho. E olha só, continuando no mesmo versículo de 1 João, no mesmo capítulo, ele fala assim, 1 João 1, 6 a 7. Ele fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Amém! Olha só. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, a gente vai ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Mas aí pode alguém
perguntar, mas espera aí, se eu estou andando na luz, por que eu tenho que ser purificado dos pecados? Eu estou andando na luz. Olha só Deus é luz. Quando a gente anda na luz, o que a luz faz? A luz ilumina. E a luz revela tudo que está oculto. Se você vai com uma luz forte assim num beco escuro, você vê todas as baratas saindo, fugindo, os ratos se escondendo. A luz revela o que está escondido. Então, quando a gente anda na luz, a luz de Deus começa a revelar os nossos pecados. Ela começa a mostrar. É como você está no escuro e você está achando que você está bem. Aí você vai na luz, você começa a ver que a tua roupa está toda manchada. A luz revela. Então ele está falando, se a gente anda na luz, Deus vai revelando o que precisa ser tratado na nossa vida. E aí ele não só vai revelando, mas ele vai nos purificando de todo esse pecado. Esse é o crescimento espiritual, essa é a caminhada. É caminhar na luz, porque aí os pecados vão aparecendo, e olha só o que acontece. Ele fala em 1 João 1,9, ele explica melhor, ele fala, vamos ler isso aí juntos. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Amém. Olha só, confessar quer dizer a mesma coisa, quer dizer concordar. Se a gente concordar que a gente tem o pecado, se a gente chamar o pecado pelo nome, se a gente não tratar o pecado como que, não, foi uma falha, não, a carne é fraca, não, mas não é minha culpa, eles me fizeram fazer isso. Não, tem que concordar com Deus que isso é pecado. Se a gente concordar com Deus e confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não somente isso, mas nos purificar de toda a injustiça. Aleluia? Amém. Esse é o caminho do crescimento. E quando a gente vai caminhando na luz e vai entendendo isso, e a gente vai seguindo esses passos, a gente vai buscando alimento, a gente vai buscando um relacionamento íntimo com Deus, a gente vai buscando o conhecimento de Deus através de uma intimidade com Ele, não só através de acúmulo de informação. Aí a gente vai crescer, e aí a gente vai ser como aquela árvore que é plantada à beira do rio, e que cresce, que dá o seu fruto na estação correta. Amém? E essa é a palavra que eu tinha para trazer para nós hoje, que ela possa frutificar no nosso coração, e que a gente possa sair desse lugar de anões espirituais para nos tornarmos gigantes espirituais. Amém? Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando em anões. E eu pensei assim, procurei assim na Bíblia, falei, será que a Bíblia fala de alguma coisa de anão? E aí me veio na cabeça um anão famoso brasileiro, que ele ficou conhecido como o pequeno gigante. Vocês sabem quem é? Nelson Ned. E aí eu fui dar uma olhada assim sobre a história dele, e foi interessante demais, porque eu vi que ele foi um cara muito famoso, muito rico, né? Teve muito sucesso, ele foi o primeiro cantor latino-americano que vendeu mais de 1 milhão de cópias aqui nos Estados Unidos. Ele teve uma música que ele fez que foi muito famosa, que era aquela Tudo Passa, Tudo Passará. Vocês lembram? E com o sucesso vieram os vícios, a bebida, as drogas, as mulheres, e ele entrou nesse mundo. Mas, pela misericórdia de Deus, ele foi resgatado das trevas e foi trazido para a sua luz. E ele se converteu, ele aceitou Jesus. E aí eu fui dar uma olhada nas músicas que ele tinha feito. E eu achei uma música que tem tudo a ver com essa palavra, que fala exatamente do que aconteceu com ele e fala exatamente do que a gente falou hoje aqui. E eu queria cantar essa música para vocês. Amém? Aí eu vou precisar da intercessão de vocês, viu? Porque
Porque cantar Nelson Ned não é fácil. E eu vou precisar do Jancinho também aqui. Jancinho está comigo aqui para me ajudar. Hoje eu acordei com a voz um pouco rouca, um pouco mais fraca. E Nelson Ned não é brincadeira, né? Então o Jancinho vai me ajudar. Mas eu quero que a gente foque na letra dela. Eu quero que a gente foque, que é muito poderosa. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és pra mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste do abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disso. Arranca-me do abismo em que eu caí. Então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Amém? Agora vocês cantam comigo. Cantam comigo para me ajudar e para louvar esse Deus, porque Ele fez isso por cada um de nós. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Declare para Ele isso, que Ele é a tua adoração, que Ele te sacou do abismo e te trouxe para o reino da sua luz. Amém? Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. Vamos ficar de pé. Tua vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és pra mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Diga isso. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disso. Arranca-me do abismo em que eu caí. Então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É para Ti, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos resgatou, Senhor. O Senhor nos resgatou daquele lugar escuro, do mundo das trevas, Senhor, e nos trouxe para o reino da Sua maravilhosa luz, Senhor.
Continua essa obra em nossas vidas, Senhor. Continua essa obra em cada um de nós, porque a Tua palavra fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, Senhor. Que nós possamos crescer, 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 para Te glorificar, Senhor, para a Tua glória, para ser usado para o avanço do reino e para a edificação do corpo, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém e amém. Amém.